Ele chegou como um fantasma, retornando a um lugar que a memória quase apagara. Elias, um homem forjado no fogo do combate e agora reduzido a cinzas de exaustão, parou seu velho jipe no início da trilha coberta de neve que levava à cabana de seu pai. O ar gélido de Vale Sereno era uma faca afiada, mas ele a acolheu. A dor física era uma distração bem-vinda das feridas que apodreciam por dentro. Ao seu lado, Trovão, seu pastor alemão de olhos cor de âmbar, soltou um ganido baixo, sentindo a pesada mortalha de melancolia que envolvia seu dono. Elias não buscava um novo começo, apenas um fim silencioso para a guerra que continuava a travar em sua mente. A cabana, uma silhueta escura contra o branco infinito, era o seu refúgio escolhido, o último eco de uma vida que ele mal se lembrava. Mas a paz que ele tanto almejava era uma ilusão frágil, prestes a ser estilhaçada pela marcha implacável de uma ganância que não conhecia fronteiras. Ele ainda não sabia, mas sua busca por solidão o colocaria no epicentro de uma batalha pela alma de uma comunidade inteira, forçando-o a se tornar o herói que ele acreditava ter morrido em campos de batalha distantes. A ameaça não chegou com o barulho de tanques, mas com o zumbido silencioso e predatório dos SUVs pretos e reluzentes da Geocorp. A corporação sem rosto, um monstro de concreto e aço com tentáculos de papel timbrado, descia sobre Vale Sereno com um objetivo singular: o controle do lago cristalino, a fonte de vida e sustento daquela comunidade isolada. Seus representantes, homens de ternos caros e sorrisos vazios, ofereciam contratos que eram correntes disfarçadas de oportunidades, usando uma mistura de intimidação sutil e promessas ocassas para desmontar a espinha dorsal da cidade, uma propriedade de cada vez. A cabana de Elias, aninhada na beira da floresta e guardiã de uma nascente vital para o lago, era a última peça do tabuleiro, o obstáculo final em seu mapa de conquista. Para a Geocorp, era um mero aborrecimento legal. Para a cidade, sem que soubessem, era o último bastião de sua herança. A recusa inicial de Elias em vender não vinha de um senso de dever, mas de um orgulho teimoso, um último ato de desafio contra um mundo que já lhe tirara tudo. Em um vislumbre do que estava por vir, a verdadeira arma nesta guerra seria desenterrada não por um soldado, mas por seu cão leal. Vemos Trovão, guiado por um instinto mais antigo que qualquer contrato, arranhando freneticamente as tábuas apodrecidas do assoalho da cabana. Sob a poeira de décadas, seus instintos revelam uma caixa de metal enferrujada, um relicário esquecido de um tempo em que a honra era selada com tinta e promessas sagradas. A cena se dissolve, transportando-nos para o clímax da luta. Um salão comunitário tenso, o futuro de Vale Sereno pendendo na balança. Elias está de pé, não mais curvado pelo peso de suas memórias, mas ereto, com a força de gerações fluindo através dele. Em suas mãos, ele não segura uma arma, mas a escritura original da cidade e um pacto dos fundadores, um documento que declara o lago e suas terras como um bem perpétuo e intocável da comunidade. Sua voz, antes um sussurro quebrado, agora ressoa com clareza e autoridade, expondo a ganância da Geocorp diante da verdade inabalável do legado de seus ancestrais. A vitória que se segue não é de um homem, mas de um povo unido. A imagem final que prometemos é a da redenção. Elias, o soldado perdido que veio procurar um túmulo para seu espírito, encontra em vez disso um lar. Ele está em frente à cabana, agora não mais um refúgio em ruínas, mas um farol restaurado, um símbolo da resiliência de Vale Sereno. Cercado pelos rostos agradecidos da comunidade que ele, relutantemente, salvou, ele finalmente entende que seu propósito não era esquecer o passado, mas construir um futuro. Trovão late alegremente a seus pés, o herói de 4 patas que iniciou a jornada. Elias não é mais um fantasma, ele é um guardião. Ele está em casa. De que cidade você está assistindo? Curta este vídeo e se inscreva para mais histórias como esta. A necessidade de suprimentos, uma demanda básica e inescapável da vida, foi o que finalmente forçou Elias a descer da sua fortaleza de silêncio nas montanhas e entrar no coração pulsante e ansioso de Vale Sereno. As semanas de reclusão haviam afiado seus sentidos, mas também aprofundado o abismo entre ele e o mundo. Enquanto seu jipe velho rangia pela rua principal, ele sentia os olhares das pessoas como se fossem farpas físicas. Eram olhares de curiosidade, de pena, de memória.
Ele era o filho de Mateus, o rapaz que partira com os ombros largos e o sorriso fácil, e que voltara como um espectro, com o rosto esculpido pela austeridade e os olhos guardando segredos que ninguém ali ousaria perguntar. Trovão, sentado no banco do passageiro, parecia sentir a tensão, seu corpo alerta e suas orelhas girando para captar cada som abafado pela neve. A cidade era um quadro pintado em tons de cinza e branco, as casas de madeira com seus telhados pesados de neve, a fumaça subindo das chaminés em espirais preguiçosas contra um céu da cor de chumbo. Um silêncio pesado pairava sobre tudo, não a paz da natureza que ele encontrara na cabana, mas um silêncio tenso, o tipo de quietude que precede uma tempestade. Ele estacionou em frente à antiga padaria, Pão do Vale, de Arthur Medeiros. O cheiro que escapava pela porta era uma âncora em seu passado turbulento. Um aroma de fermento, canela e açúcar queimado que o transportou instantaneamente para a infância, para manhãs frias em que seu pai o trazia aqui para buscar pão doce. A memória era um lampejo de calor em seu peito congelado, um impulso que o fez desligar o motor e sair para o frio cortante. O sino acima da porta soou com um tilintar familiar e frágil. O calor dentro da loja era um abraço, denso e reconfortante. O ar cheirava a trabalho honesto e a gerações de tradição. Atrás do balcão de madeira gasto, polido por incontáveis mãos ao longo dos anos, estava o próprio Arthur, agora um homem curvado pela idade, com as mãos nodosas perpetuamente cobertas por uma fina camada de farinha. Seus olhos, no entanto, ainda brilhavam com uma bondade cansada. Elias sentiu uma pontada de algo que quase confundiu com pertencimento. Ele viu as prateleiras repletas de pães rústicos, de broas de milho douradas, de sonhos polvilhados com açúcar. A visão era tão fundamentalmente boa, tão pura em sua simplicidade, que parecia pertencer a outro universo, um que não conhecia a lama, o aço e o cheiro de pólvora. Ele notou os outros poucos clientes, sussurrando entre si, seus rostos vincados pela preocupação. As palavras que flutuavam no ar quente eram venenosas. Contrato, indenização, sem escolha. A sombra da Diocorp, que ele havia tratado como uma invasão pessoal, era na verdade uma praga que se espalhava por toda a cidade, infectando a própria alma da comunidade. Pela primeira vez desde que voltara, Elias sentiu o peso do mundo exterior romper sua armadura de indiferença. Aquela padaria, aquele cheiro, aquele homem de mãos enfarinhadas, não eram apenas memórias. Eram parte de algo que ele esquecera que precisava proteger. O sino da porta tilintou novamente, mas desta vez o som foi agudo, dissonante. 2 homens entraram, e com eles veio uma lufada de ar gelado que parecia ter menos a ver com o tempo lá fora e mais com a aura que os envolvia. Vestiam ternos escuros e caros, tão deslocados naquele ambiente rústico quanto predadores em um santuário. Seus sapatos brilhavam, seus rostos eram máscaras de polidez predatória. Trovão, que estava deitado em silêncio aos pés de Elias, levantou a cabeça instantaneamente. Um rosnado baixo e profundo vibrou em seu peito, um som que era quase inaudível, mas que carregava um aviso inequívoco. Elias pousou uma mão firme e tranquilizadora no dorso do cão, sentindo os músculos tensos sobre o pelo espesso. Quieto, garoto. Um dos homens, o mais alto, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios, caminhou até o balcão. Ele ignorou Elias completamente, focando toda a sua atenção em Arthur. Senhor Medeiros, esperávamos que o senhor tivesse tido tempo para reconsiderar nossa proposta extremamente generosa. A voz era suave, quase oleosa, mas cada sílaba era uma ameaça velada. Arthur enxugou as mãos em seu avental branco, um gesto nervoso, mas seu queixo se ergueu com uma dignidade frágil. Sua voz, embora um pouco trêmula, era firme. Minha resposta continua a mesma de ontem e de todos os outros dias. Esta padaria pertenceu ao meu pai e ao meu avô, não está à venda. O segundo agente, mais baixo e mais corpulento, deu um passo à frente. Ele colocou uma pasta de couro sobre o balcão com um baque surdo que fez os potes de geleia tremerem. Legados não impedem que acidentes aconteçam, disse ele, seu tom desprovido de qualquer sutileza. Foi o suficiente. Elias não se moveu rapidamente. Seus movimentos eram deliberados, econômicos, desprovidos de qualquer agressão visível, mas carregados com uma autoridade que fez o ar na pequena loja ficar rarefeito. Ele se posicionou entre os homens e o balcão, um obstáculo silencioso e intransponível. Os senhores já terminaram as suas compras? Sua voz era baixa, calma, mas cortava o ar quente como uma lâmina de gelo. Os 2 homens viraram-se, a surpresa e a irritação estampadas em seus rostos.
Eles finalmente notaram Elias, o homem alto e quieto no canto, e o cão que agora estava de pé ao seu lado, silencioso e imóvel como uma estátua de obsidiana, com os olhos âmbar fixos neles. "E quem diabos é você?" cuspiu o homem mais baixo. "Apenas um cliente", respondeu Elias, sem alterar o tom. "E me parece que este cavalheiro não tem interesse no produto que os senhores estão tentando forçar." Os agentes da Diocorp trocaram um olhar rápido. Eles eram valentões, acostumados a intimidar comerciantes idosos e famílias assustadas. Não estavam preparados para a quietude inabalável nos olhos de Elias. Um vazio que não refletia medo, mas sim uma experiência com conflitos muito mais terríveis do que uma disputa imobiliária. Com um bufo de desdém, o homem mais alto pegou sua pasta. "Isto ainda não acabou, velho." O sino da porta anunciou sua partida, e a atmosfera opressiva foi-se com eles. O calor e o cheiro de pão pareceram voltar a preencher o espaço. Arthur Medeiros apoiou-se pesadamente no balcão, o rosto pálido e as mãos tremendo visivelmente. Ele respirou fundo, o alívio misturado com um esgotamento profundo. Arthur ergueu os olhos para Elias, e a gratidão em seu rosto era obscurecida por um medo ainda maior. "Obrigado, meu filho. Você é o filho do Mateus, não é?" Eu me lembro de você, menino. Ele fez uma pausa, olhando para a porta pela qual os homens haviam saído, como se a sombra deles ainda estivesse ali. Mas você não faz ideia do que está enfrentando. Eles não querem só a minha padaria. O que eles realmente querem vai envenenar este vale para sempre. Eles vieram pelo lago. A imagem das mãos trêmulas de Arthur Medeiros, polvilhadas de farinha e medo, assombrou Elias durante todo o caminho de volta à cabana. Aquele tremor não era de velhice, era o abalo sísmico de um homem bom vendo o alicerce de sua vida ser ameaçado por uma força predatória e impessoal. Cada rangido do jipe nas trilhas cobertas de neve parecia ecoar a fragilidade daquele padeiro e, por extensão, de toda a cidade. Elias estacionou sob a sombra dos pinheiros gigantes que guardavam sua propriedade, mas o silêncio da floresta não lhe trouxe paz. Pela primeira vez, o isolamento que ele tanto buscara parecia-se menos como um santuário e mais com uma omissão covarde. Os rostos preocupados no armazém, as palavras sussurradas sobre contratos e intimidação, a ameaça velada dos homens de terno, tudo isso se fundiu em um único e pesado sentimento em seu peito: a responsabilidade. Ele viera a Vale Sereno para enterrar seu espírito de soldado, para deixar a guerra para trás. Mas a guerra o encontrara. Ela não usava uniformes nem carregava rifles, mas suas táticas eram as mesmas: medo, desgaste e a conquista implacável de território. Ele olhou para a cabana, a herança de seu pai, e viu-a não mais como um refúgio, mas como uma trincheira. A recusa inicial em vender fora um ato de orgulho teimoso. Agora transformava-se em um ato de desafio consciente. Ele não podia mais virar as costas. Esta era sua luta agora. O trabalho físico tornou-se sua única válvula de escape, uma maneira de canalizar a fúria e a ansiedade que fervilhavam sob sua superfície calma. Ele decidiu que a reconstrução da cabana não era mais apenas uma necessidade, mas um símbolo. Cada prego que martelava, cada tábua que substituía, era um golpe contra a Geocorp. Ele começou pelo assoalho da sala principal, um mosaico de tábuas de pinho antigas, desgastadas e apodrecidas pela umidade de décadas de invernos rigorosos. O ar dentro da cabana era denso, carregado com o cheiro de poeira antiga, madeira úmida e o aroma fantasmagórico de incontáveis fogueiras que haviam crepitado na lareira de pedra. A luz que se filtrava pelas janelas sujas era fraca, pálida, cortando a penumbra em feixes que iluminavam nuvens de poeira dançantes, como se os fantasmas do passado tivessem sido perturbados por sua atividade. Usando um pé de cabra de ferro pesado, Elias começou a arrancar as tábuas velhas. O som ecoava no silêncio, um protesto agudo de madeira se partindo e pregos enferrujados se rendendo. Cada movimento era um esforço calculado, os músculos de seus ombros e costas se contraindo sob a camisa de flanela gasta. O suor começou a brotar em sua testa, misturando-se com a foligem que caía do teto. Ele trabalhava com uma concentração feroz, cada tábua arrancada revelando a terra escura e fria abaixo, a fundação nua da casa de seu pai. Era um trabalho brutalmente honesto, desprovido de qualquer glória, uma batalha contra o tempo e a negligência. Ele sentia a textura áspera e farpada da madeira sob seus dedos, as farpas penetrando em sua pele calejada.
O cheiro de terra úmida subiu, um perfume primordial que falava de raízes e permanência, um contraste gritante com a esterilidade artificial dos homens que queriam tomar aquele lugar. Enquanto trabalhava, sua mente vagava pelas memórias fragmentadas daquele cômodo. Seu pai sentado na poltrona de couro gasta, lendo à luz do fogo. O cheiro do guisado de sua mãe vindo da cozinha. Ele mesmo, um menino, deitado no tapete de pele de urso sonhando com aventuras em mundos distantes. Aqueles fantasmas não eram assustadores, eram sagrados. Arrancar aquele assoalho era como realizar uma escavação arqueológica em sua própria alma, desenterrando camadas de dor e pertencimento. Ele estava destruindo para reconstruir, um paradoxo que espelhava sua própria jornada. Ele não estava apenas consertando uma casa, estava tentando consertar a si mesmo, encontrando um propósito na preservação daquele pequeno pedaço de mundo que a ganância ainda não havia devorado. Trovão, que até então observava seu dono de um canto, levantou-se de repente. Sua postura mudou de relaxada para intensamente alerta. Ele se aproximou da área perto da grande lareira de pedra, onde Elias ainda não havia começado a trabalhar. Um rosnado largo e gutural vibrou em seu peito. "O que foi, garoto?" perguntou Elias, parando o trabalho e enxugando o suor da testa com as costas da mão. O cão não respondeu ao seu chamado. Em vez disso, começou a arranhar freneticamente uma tábua específica com suas patas dianteiras, o som das garras no lenho velho ecoando na sala silenciosa. Ele olhava para Elias, depois para a tábua e soltava um ganido agudo e impaciente. Intrigado, Elias se aproximou. Ele bateu com os nós dos dedos na tábua que o cão indicava. O som foi diferente. Não era o baque surdo da madeira maciça sobre a terra, mas um som oco, ressonante. Guiado pelo instinto infalível de seu companheiro, ele encaixou a ponta do pé de cabra na fresta. A tábua cedeu com mais facilidade do que as outras, revelando um pequeno compartimento escuro escavado na terra compactada abaixo. Lá dentro, envolta em sombras, estava uma caixa de metal. Com o coração batendo um pouco mais rápido, Elias se ajoelhou e a pegou. Era pesada, retangular e coberta por uma camada espessa de ferrugem cor de sangue que se desfazia em pó em suas mãos. A fechadura estava corroída, mas parecia ter sido feita para durar. Ele levou a caixa para perto da janela, para a luz fraca da tarde. Usando a ponta do pé de cabra como alavanca, ele forçou a fechadura. Com um estalo metálico e alto, a tampa cedeu. Um cheiro de papel velho e tempo selado escapou, um sopro de um século passado. Dentro, repousando sobre um pedaço de pano de linho amarelado, não havia ouro ou joias. Havia algo infinitamente mais valioso. Um maço de documentos amarrados com uma fita de couro desbotada e um diário de capa de couro escuro. Com as mãos que agora tremiam ligeiramente, ele desamarrou a fita. O primeiro documento era um pergaminho grosso, com a caligrafia elegante e floreada de outra era. No topo, em letras grandes e solenes, lia-se: Ato de Fundação e Escritura Comunitária de Vale Sereno. Ele abriu o diário. A primeira página era uma carta, escrita com uma tinta que desbotara de preto para um marrom suave, endereçada aos meus descendentes e guardiões desta terra. Era a letra de seu trisavô, um dos fundadores da cidade. Seus olhos percorreram as palavras e o ar pareceu fugir de seus pulmões. A carta descrevia um pacto sagrado, feito entre as primeiras famílias. Eles haviam comprado a terra coletivamente, e a escritura declarava explicitamente que o lago cristalino, as nascentes que o alimentavam, incluindo a que nascia em sua propriedade, e as florestas circundantes, eram um bem comum, a serem protegidos em perpetuidade contra a exploração privada e a ganância, para o sustento e o bem-estar de todas as gerações de Vale Sereno. Naquele instante, o peso em seus ombros mudou. Não era mais o fardo de seu passado, mas a armadura de um legado que ele agora teria que defender. A manhã seguinte rompeu fria e cinzenta, mas para Elias era como se o sol estivesse nascendo pela primeira vez em uma década. O peso dos documentos em sua mão era real, tangível, uma âncora em um mar de memórias turbulentas. Não era mais apenas sobre uma cabana, sobre um pedaço de terra herdado. Era sobre uma promessa forjada em tinta e honra, um pacto que corria no sangue daquele vale tanto quanto a água do lago cristalino. A indiferença que ele usara como armadura havia se estilhaçado, e em seu lugar um propósito frio e claro tomava forma. Ele desceu a montanha não como um recluso em busca de suprimentos, mas como um mensageiro carregando uma relíquia.
Trovão caminhava ao seu lado, o passo firme, a cabeça erguida, como se o cão também entendesse que a natureza de sua vigília havia mudado. A primeira parada foi a padaria de Arthur Medeiros. O padeiro, ao ver os documentos antigos espalhados sobre seu balcão enfarinhado, ficou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos velhos traçando as linhas da caligrafia desbotada. Uma única lágrima rolou por sua bochecha enrugada e caiu sobre a escritura, uma gota de presente batizando o passado. A notícia se espalhou com a velocidade de um sussurro no vento. Naquela noite, eles se reuniram no salão comunitário, um velho edifício de madeira que serviu como igreja, prefeitura e abrigo por mais de um século. O ar estava pesado, denso com o cheiro de lã molhada, poeira antiga e o medo coletivo de um povo encurralado. Elias sentia cada olhar sobre si, enquanto se postava diante deles, a caixa de metal e seu conteúdo repousando sobre um púlpito de madeira simples. A luz fraca dos poucos lampiões pendurados no teto alto lançava sombras longas e dançantes, transformando os rostos familiares em máscaras de ansiedade e ceticismo. Ele podia sentir a dúvida deles como uma pressão física no ar, uma resistência passiva que era mais difícil de penetrar do que qualquer linha inimiga. Eram fazendeiros com mãos grossas e calejadas de uma vida de trabalho honesto, comerciantes cujas testas estavam permanentemente vincadas pela preocupação, mães e pais que viam o futuro de seus filhos se dissolvendo como açúcar na chuva. Eram pessoas boas, pessoas decentes, mas estavam exaustadas. A Geocorp os havia desgastado com uma guerra de atrito psicológica, usando contratos complexos como artilharia e ameaças veladas como incursões noturnas, erodindo sua esperança um dia de cada vez. Agora olhavam para ele, o estranho, o fantasma que voltara da guerra, e em seus olhos eu via não a chama da revolta, mas a brasa morrida da resignação. Eu observei a linguagem corporal deles, um estudo tático da derrota. Ombros curvados, braços cruzados como escudos inúteis, olhares que se desviavam para o chão ou para as janelas escuras onde a neve caía em um silêncio indiferente. Eu ouvia o som de seus medos, o arrastar de uma bota no assoalho de madeira, uma tosse nervosa que quebrava o silêncio tenso, o sussurro abafado de um vizinho ao outro, palavras como impossível, poderosos demais, não adianta. Seu treinamento militar o ensinara a ler um campo de batalha, e este era um campo de batalha de moral. Mostrar-lhes os documentos não seria suficiente. Um pedaço de papel, por mais sagrado que fosse, parecia frágil contra o poder monolítico de uma corporação. Eles precisavam de mais do que um artefato, precisavam de um líder. A percepção o atingiu com uma força desconfortável. Ele, que viera para se esconder do mundo, estava sendo empurrado para o centro dele. A solidão que ele cultivara como um escudo estava sendo despida, camada por camada, pela necessidade daquelas pessoas. Ele sentiu o peso do diário de seu trisavô em suas mãos, o couro liso e frio sob seus dedos. Aquelas não eram apenas palavras, eram ordens de um posto de comando há muito esquecido, um legado que ele não podia mais ignorar. Eu sei o que estão pensando. A voz de Elias cortou o silêncio. Calma, sem emoção, mas carregando um peso que fez todos erguerem a cabeça. Que eles são grandes demais, que nós somos pequenos demais. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo cada rosto na sala. Eles contam com isso. A principal arma deles não são os advogados ou o dinheiro. É o medo de vocês. É a crença de que vocês estão sozinhos. Ele ergueu o antigo pergaminho. Isto aqui diz o contrário. Diz que nenhum de nós está sozinho. Diz que esta terra, este lago, pertencem a todos nós, juntos. Um fazendeiro robusto na primeira fila, cujo nome Elias lembrava ser Jonas, levantou-se, o rosto vermelho de frustração. São só palavras, Elias, papel velho. Eles vão rasgar isso nos tribunais e rir da nossa cara. Só se deixarmos que seja apenas papel, respondeu Elias, seu tom inalterado. Nós vamos transformá-lo em uma fortaleza. Na hora seguinte, o salão comunitário se transformou em um centro de comando improvisado. A hesitação nos olhos das pessoas deu lugar a uma centelha de determinação, enquanto Elias, com a precisão de um oficial planejando uma operação, delineava um plano de resistência pacífica, mas implacável.
Jonas, você e os outros fazendeiros, disse ele apontando, vocês conhecem cada centímetro desta terra, documentem tudo, cada fonte, cada trilha de caça, cada árvore antiga. Vamos criar um relatório de impacto ambiental que os advogados deles não poderão ignorar. Ele se virou para Arthur Medeiros. Arthur, você tem a confiança de todos. Você e os outros comerciantes vão coletar depoimentos. Cada visita, cada ameaça velada, cada oferta intimidadora feita pela Geocorp. Precisamos de um registro de suas táticas. Data, hora, nomes, tudo. Para um grupo de mulheres mais jovens, lideradas pela professora da cidade, ele designou a pesquisa. Eles parecem invencíveis, mas não são. Encontrem os outros vales serenos que eles destruíram. Procurem por processos judiciais, por promessas quebradas. Vamos usar o passado deles contra eles. Elias não era mais o espectro na floresta. Ele era um general relutante, e aquelas pessoas, sua milícia. Ele os ensinou a se organizar, a se comunicar em pequenos grupos para que a Geocorp não pudesse identificar um único líder a ser silenciado. Ele transformou o medo deles em vigilância e a resignação em propósito. Pela primeira vez em meses, a cidade de Vale Sereno não estava apenas esperando pelo fim, estava se preparando para a luta. Semanas se passaram. A resistência silenciosa de Vale Sereno cresceu como as raízes profundas das árvores na floresta. Pequenos atos de desafio se tornaram a norma, contratos foram recusados em unissono. As perguntas dos agentes da Geocorp eram respondidas com um silêncio polido e coletivo. A corporação, acostumada a subjugar indivíduos isolados, de repente se viu diante de uma muralha unificada. Elias sentia a mudança. Ele via a esperança retornar aos olhos das pessoas. Via vizinhos que mal se falavam, agora compartilhando informações e oferecendo apoio. Ele se tornara, contra todos os seus instintos, o guardião daquela chama. A resposta da Geocorp não demorou. Numa tarde fria, quando a neve começava a cair novamente, um dos SUVs pretos parou em frente à padaria. O mesmo homem de terno caro, cujo sorriso falso Elias confrontara semanas antes, saiu do carro. Desta vez, não havia sorriso. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Ele não entrou, apenas fixou um documento oficial na porta da frente do salão comunitário. Arthur o trouxe para Elias. Era uma notificação formal. A Geocorp, citando a obstrução organizada e de má-fé por parte da comunidade, havia solicitado uma audiência pública final e vinculante no Tribunal do Condado. Eles iriam apresentar seu caso, invalidar quaisquer reivindicações históricas arcaicas e obter uma ordem judicial para prosseguir com a aquisição. Eles sabem que estão unidos, disse Arthur, a voz baixa e preocupada. Eles estão nos levando para o campo de batalha deles. Ele pegou o papel, o texto legal e frio contrastando a promessa calosa do pacto de seus ancestrais. Ele olhou para a data da audiência, marcada para dali a 2 semanas. A corporação não estava mais tentando seduzir ou intimidar, estava vindo para esmagá-los. O ar no salão comunitário de Vale Sereno era uma coisa sólida, uma mistura sufocante de lã molhada, café reaquecido e o desespero de 100 corações batendo em uníssono apreensivo. Ele sentia-o nos pulmões, peso como a terra úmida sobre o assoalho de sua cabana. Ele estava sentado na última fileira, uma escolha tática instintiva que lhe permitia observar todo o campo de batalha sem ser o centro das atenções. Diante dele, as costas de seus vizinhos formavam uma paisagem de derrota silenciosa, ombros curvados, cabeças baixas, a postura de um exército que já aceitava a rendição antes mesmo do confronto final. Do outro lado da sala, em uma mesa de carvalho polido, sentavam-se os generais inimigos, 3 homens em terno cinza-carvão, tão afiados e sem vida quanto estilhaços de granito. O líder deles, um homem de meia idade com cabelos prateados impecavelmente penteados e um relógio de ouro que capturava a luz pálida dos lampiões, falava com uma calma condescendente que era mais insultuosa do que qualquer grito. Sua voz, amplificada por um pequeno microfone, preenchia cada canto do salão, um veneno suave e metódico. Elias ouvia as palavras: progresso inevitável, compensação justa, desenvolvimento sustentável, benefício para a comunidade, e as reconhecia pelo que eram: jargão, camuflagem verbal projetada para esconder a verdade simples da conquista.
O advogado, cujo nome era Sterling, gesticulava com as mãos, usando gráficos coloridos e projeções que mostravam um vale sereno futurista, com resorts e lojas de grife onde agora havia florestas e fazendas familiares. Era uma visão tão estéril e alienígena que provocou um murmúrio de dor na multidão. Elias observava os rostos de Arthur, Jonas e dos outros. Ele via a esperança que ele mesmo ajudara a acender, vacilar e morrer sobre o ataque implacável daquela retórica corporativa. O advogado da Geocorp era bom. Ele era um mestre em transformar ganância em aspiração, em fazer a destruição parecer uma forma de criação. Ele apresentava documentos legais, laudos de peritos contratados, pareceres econômicos, construindo uma fortaleza de papel e mentiras que parecia impenetrável. Elias sentia o peso do velho diário de couro e do pergaminho dentro de sua jaqueta, pressionados contra seu peito. Eram armas de outro tempo, forjadas em honra e tinta, e ele se perguntava se teriam algum poder contra o aço frio da lei moderna. Ao seu lado, Trovão soltou um suspiro baixo, deitando a cabeça sobre suas botas. O calor do cão era uma âncora, um lembrete do mundo real, do cheiro da terra, da lealdade que não precisava de contratos. Elias fechou os olhos por um instante, não em oração, mas em concentração. A guerra o ensinara que as batalhas raramente são vencidas pela força bruta, mas pela exploração de uma fraqueza, pela mudança inesperada de tática. A fraqueza da Geocorp era sua arrogância. Eles acreditavam que a história podia ser comprada, que a memória podia ser demolida. Eles não contavam com um guardião. O advogado Sterling concluiu sua apresentação com um sorriso que era ao mesmo tempo um floreio e um golpe de misericórdia. Portanto, como podem ver, a oposição a este projeto não se baseia em fatos, mas em mero sentimentalismo. Um apego a um passado que, embora charmoso, não pode impedir o futuro. Ele se sentou. O silêncio na sala era o som de um prego sendo martelado em um caixão. O mediador da audiência, um juiz aposentado do condado, pigarreou, parecendo desconfortável. Alguém da comunidade gostaria de se pronunciar? Ninguém se moveu. Os ombros que estavam curvados agora pareciam quebrados. Então, um som quebrou o silêncio. O rangido de uma cadeira de madeira no assoalho antigo. Elias se levantou. Todos os olhares se viraram para ele. Ele não se apressou. Cada movimento era deliberado, a calma de um homem que aceitava seu papel. Trovão se levantou com ele, silencioso e alerta, e o seguiu pelo corredor central. Os passos de Elias no chão... Os olhos de Elias se fixaram nos rostos de seu povo. Ele colocou a mão dentro da jaqueta e retirou o velho pergaminho amarelado. Com cuidado, ele o desdobrou sobre o pódio. O papel era frágil, as bordas gastas, mas parecia irradiar uma autoridade que nenhum dos documentos brilhantes da Geocorp possuía. Sua voz, quando falou, não era alta, mas preencheu a sala. Era a voz de um homem falando verdade simples. "O Sr. Sterling", começou Elias, "eu vim para falar da memória." Ele pousou um dedo sobre o texto desbotado. "Esta terra tem uma memória. Ela se lembra das promessas feitas. Ela se lembra do suor e da fé das pessoas que a chamaram de lar." Ele ergueu os olhos e olhou diretamente para Sterling pela primeira vez. "Vocês falam de contratos. Eu lhes apresento um pacto. Um pacto sagrado, selado não por advogados, mas por fundadores. Um pacto que declara que o lago cristalino e as terras que o alimentam não são uma mercadoria a ser comprada e vendida." Ele pegou o pergaminho e o segurou no alto para que todos vissem. "Este pacto declara que o lago é a alma desta comunidade. E almas, Sr. Sterling, não estão à venda." Ele começou a ler. As palavras de seu trisavô, escritas há mais de 100 anos, ecoaram pelo salão com uma clareza atemporal. Ele leu sobre a proteção perpétua, sobre o bem comum, sobre o dever de cada geração de ser guardiã da herança para a próxima. Cada palavra era um tijolo, reconstruindo a muralha de esperança da cidade. Cada frase era um martelo, estilhaçando a fachada de legitimidade da Geocorp. Quando terminou, um silêncio profundo e atônito tomou conta da sala. Não era mais o silêncio da derrota, mas o silêncio do assombro. O advogado Sterling estava pálido, a boca ligeiramente aberta, seu arsenal de jargões corporativos subitamente inúteis contra a simplicidade esmagadora da verdade. O mediador pegou o documento, seus olhos percorrendo a caligrafia antiga.
Ele olhou para os advogados da Geocorp, depois para a comunidade unida, e seu veredito foi claro antes mesmo de falar. Este documento, este pacto, parece ser legalmente e, mais importante, moralmente vinculativo. Um único som quebrou o silêncio. O som de duas mãos calejadas batendo uma na outra. Era Jonas, o fazendeiro, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto vincado pelo sol. Então Arthur se juntou a ele. E então, como as primeiras gotas de uma chuva muito esperada, o salão inteiro irrompeu em aplausos. Não foi uma explosão de gritos, mas uma onda crescente e poderosa de alívio, gratidão e orgulho reencontrado. Elias permaneceu no pódio, com uma mão no dorso de trovão, sentindo não o triunfo de um vencedor, mas a paz profunda de um soldado que finalmente cumpriu sua missão. Os meses que se seguiram à partida da Geocorp não foram marcados por celebrações ruidosas, mas por um tipo de milagre silencioso e trabalhoso. A vitória no salão comunitário não fora um ponto final, mas o som de uma enxada atingindo a terra fértil, o início de um novo plantio. Vale Sereno, que estivera à beira do abismo, respirou fundo e começou a corar-se, não sob a direção de um comitê ou de um plano mestre, mas através de milhares de pequenos atos de fé e vizinhança. Elias observava tudo isso, primeiro de sua varanda recém-reconstruída, depois do centro da própria ação, sentindo-se como um homem aprendendo a andar novamente. Ele viu Jonas, o fazendeiro, organizar um mutirão para consertar o telhado do velho celeiro, usando madeira doada por outros proprietários. Viu a professora da escola iniciar um projeto de jardinagem comunitária no terreno baldio que a Geocorp cobiçava. E logo o local estéril floresceu com fileiras de tomates e abóboras, cultivadas por mãos de todas as idades. A cidade estava se reconstruindo, não com o aço e o vidro prometidos pelos invasores, mas com a madeira, a pedra e o espírito, que sempre estiveram ali, enterrados sob uma camada de medo e resignação. Elias, que viera buscar o esquecimento, encontrou-se enredado na memória coletiva. Ele ajudou a reerguer cercas, a pintar a fachada do armazém, a desobstruir uma velha trilha na floresta. Seus movimentos, antes calculados para a sobrevivência em combate, agora eram medidos para a construção. Ele não falava muito, mas sua presença constante era um testemunho silencioso do compromisso que havia feito. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera de uma beleza quase dolorosa. O lago cristalino parecia mais azul, as florestas mais verdes, como se a própria terra estivesse celebrando sua libertação. Foi durante essa primavera que Arthur Medeiros faleceu. Não houve tragédia. Ele partiu em paz, durante o sono, um homem velho e satisfeito que vivera para ver sua casa salva. A padaria, o coração pulsante e quente da cidade, fechou suas portas, e um silêncio se instalou na rua principal. Para Elias, a loja fechada era mais do que um negócio em pausa. Era como se um farol tivesse se apagado. Ele se lembrava do cheiro de pão que o acolhera, da bondade cansada nos olhos de Arthur, do tremor de medo e desafio em suas mãos enfarinhadas. Aquele homem e aquele lugar haviam sido a primeira fresta de luz em sua escuridão autoimposta. Ele não podia deixar aquela luz se apagar. A decisão amadureceu nele não como um plano, mas como uma certeza inevitável. Ele usou o restante de suas economias para comprar a padaria da família de Arthur, que a vendeu por um valor simbólico, sabendo que o legado estaria em boas mãos. Elias passou semanas lá dentro, não reformando, mas aprendendo. Ele leu os velhos cadernos de receitas de Arthur, com anotações nas margens feitas com a caligrafia trêmula do padeiro. Ele sentiu a textura da farinha, o calor do forno, o ritmo antigo de amassar, deixar crescer e assar. Ele estava aprendendo mais do que um ofício, estava aprendendo a nutrir. Uma manhã, a chaminé da Pão do Vale soltou fumaça novamente. O cheiro de pão fresco flutuou pela cidade, um aroma de normalidade, de continuidade, de promessa cumprida. A porta se abriu com o mesmo tilitar familiar. Elias, usando um avental branco limpo, olhou para cima do balcão de madeira. Uma menina, neta de Jonas, entrou timidamente, segurando uma moeda na mão. "Moço", ela disse com uma voz pequena, "o vovô disse que o senhor agora faz o pão do seu Arthur." Elias sentiu um nó se formar em sua garganta.
Ele olhou para as próprias mãos, agora cobertas por uma fina camada de farinha, e viu a imagem fantasmagórica das mãos de Arthur. Ele não era mais um soldado, um espectro, um recluso. Ele era o padeiro. Ele sorriu, um sorriso genuíno e sem peso, talvez o primeiro em muitos anos. Anos mais tarde, a cabana na floresta permanecia como seu santuário, mas seu lar era o coração de Vale Sereno. A cidade prosperava, não com a riqueza oca dos resorts, mas com a prosperidade sólida de uma comunidade que se conhecia e se cuidava. O pacto dos fundadores estava informado e pendurado no salão comunitário, um lembrete constante de seu dever. Elias, o soldado que veio procurar um lugar para morrer, encontrou em vez disso um lugar para viver, um propósito simples e sagrado de alimentar seu povo. Na varanda de sua cabana, agora sólida e aconchegante, ele observava o sol se pôr sobre o vale, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. Trovão, agora um cão velho e grisalho, descansava a cabeça em seu colo. O ar cheirava a pinho e a pão. Ele não era mais um fantasma assombrado pelo passado. Era um guardião, enraizado em um legado de honra e orgulho. Ele estava em casa. Não é verdade que, às vezes, o maior tesouro não é encontrado em ouro ou poder, mas nas raízes que nos ligam a um lugar e a um povo? Quantas vezes vemos uma injustiça e desviamos o olhar, acreditando que somos pequenos demais para fazer a diferença? A história de Vale Sereno nos ensina que a coragem de um único indivíduo pode despertar o espírito de uma comunidade inteira, e que o verdadeiro lar não é construído com madeira e pregos, mas com propósito e pertencimento. A redenção não está em esquecer quem fomos, mas em escolher quem podemos nos tornar. O que você faria para proteger o legado de sua comunidade? Siga para mais histórias inspiradoras sobre fé, honra e o poder da redenção.